Colocados de pé, já estão reverenciando, aleluia, ao Senhor nosso Deus. E diz assim a palavra, meus queridos: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo ele o profeta Isaías. Então, dizendo o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vem lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe o explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou a Jesus. Seguindo ele, caminha fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Quem pede eu que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que o Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou orar por vocês, podeis assentar, aleluia. Glorioso Deus e poderoso Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, para que nós, aleluia, que viemos, aleluia, como profeta, como pregoeiro do Teu Evangelho, ó Senhor meu Deus, que não, Senhor querido, aleluia, recebamos a glória para nós, porque a glória somente é para Ti, Senhor, e que nós viemos a diminuir, Senhor, e o Senhor possa crescer e passear ao nosso meio, Pai querido, que essa palavra lida, Pai querido, e com a direção do Teu Espírito, possa descer, Pai querido, e como o Rolo Santo, poder adentrar, Pai querido, as entranhas dos Teus filhos, e Ele poder mastigar, aleluia, Senhor, esta palavra, Pai querido, possa descer aos seus corações, Pai querido, e eles possam estar atentos, e essa palavra possa adentrar as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, visita cada um, Pai querido, e passeia no meio desta casa de oração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos. Glorioso e exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, uma honra estar aqui, podendo trazer esse Evangelho Santo, esse Evangelho libertador, meus queridos irmãos, que nos traz a este lugar, aleluia, com o seu propósito, é trazer esta mensagem, meus queridos, que Deus, Ele colocou no meu coração. Confesso aos irmãos, meus queridos, está aqui o meu pastor, aleluia. Eu não tinha uma mensagem, meus queridos, eu dizia a ele ontem, mas o que eu vou fazer, meu pastor, aleluia, eu estou buscando e não veio a mensagem. Ele disse: não turbe o vosso coração, o Senhor, aleluia, Ele vai prover essa mensagem, e cá estamos para trazer, aleluia. E quando o pastor aqui teve a oportunidade de trazer, ele traz também Atos 9, aleluia, na oportunidade que ele teve aqui em começo do culto, meus queridos. E eu vos trago aqui Atos 8, uma palavra, aleluia, que vem, aleluia, antecedendo a outra, pela direção do Espírito Santo. E assim, aleluia, está aqui Filipe e o eunuco.
Viemos aqui nesse livro de Atos, meus queridos, uma igreja primitiva, uma igreja, aleluia, onde Jesus, aleluia, através da sua morte e das profecias anteriores a este ministério de Jesus, aonde João Batista, meus queridos, anterior, ele dizia: agora para o Senhor, eu vos batizo com água, mas virá um que batizará, aleluia, com fogo, aleluia. Ele pregava por esse Jesus, aleluia. Perguntavam a João Batista: quem és tu? E ele dizia: eu sou aquele, aleluia, que prego, aleluia, que vem anunciar aquele que virá. Aleluia. Eu sou a voz de quem clama no deserto. Aleluia. João Batista, aleluia, ele foi levantado no deserto, meus queridos irmãos, e ele levantava muitas almas para o reino, anunciando o Messias que viria. E realmente esse Messias veio, e nos seus ombros teve todo o peso, aleluia, de cruz, e morreu por mim e por ti, aleluia, por compaixão, aleluia, por amor, aleluia. E o nosso Deus, Ele trouxe, meus queridos, o seu Filho para morrer nesta terra, Aleluia. por mim e por ti. Você compreende tamanho amor, meus queridos? Glória a Deus. Estamos aqui pregando este evangelho, meus queridos. Aleluia, Jesus. Que você possa, aleluia, receber essa mensagem hoje da parte do Senhor. Essa igreja primitiva, aleluia, que após a morte de Jesus, estava ela também sobre os seus ombros o compromisso de trazer, aleluia, Jesus para os ímpios, porque Jesus, ele não veio somente para os judeus, não veio somente para aquele povo, aleluia, que Deus chamou lá através de Moisés e Abraão. Jesus, ele veio para o pecador, Aleluia, Jesus. aquele que não tinha, aleluia, Glória a Deus. Aleluia. segundo os protocolos levíticos, segundo os protocolos da lei, aleluia, Aleluia. não alcançava os ímpios, mas Jesus veio para alcançar este povo, meu irmão. Nós estamos pregando esse evangelho, meus queridos, nos colocando para que a nossa mensagem, aquilo que Deus colocou no nosso coração, possa chegar, aleluia, para aquele pecador. Pois eu costumo dizer, meus queridos, aleluia, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, aleluia, e Ele está chamando um povo, meus queridos, que seja eu, que seja você, para levar esse evangelho, meus queridos, esse evangelho libertador, para aquele que realmente necessita, porque nesse mundo tem muitos cativos, meus queridos irmãos, que estão sobre o jugo de Satanás. Mas o Senhor tem levantado um povo, tem levantado a mim, a você, para pregar este evangelho santo, para aquele que precisa estar cativo, meu irmão. Deus da glória. Eu estava acompanhando através, aleluia, das redes sociais desta igreja, uma pregação que o irmão Paulo Filho, vinha trazer aqui na semana passada, onde ele se colocou aqui e dizia que essa igreja tem se levantado, que o Espírito Santo do Senhor, aleluia, tem levantado homens, mulheres, jovens, aleluia, aqui. E segundo a igreja primitiva de Atos, esses irmãos, aleluia, têm recebido o Espírito Santo. Aleluia. Uma semana prega, aleluia, na outra testifica, na outra está cheio do Espírito Santo. E essa mesma igreja aqui, nessa localidade, tem experimentado, aleluia, a igreja primitiva de Atos, aleluia. O Espírito Santo está sobre a casa, meus queridos irmãos. Aleluia. Aleluia! Está sobre nós nesse momento. Deus vive, aleluia. Jesus, ele sofreu, aleluia, a morte de cruz. Aleluia! Aqui estava experimentando a igreja primitiva também o mesmo sentimento que Jesus experimentou. Estava perseguida neste crescimento, neste começo de obra. Aqui estamos nós também nesse começo de obra. Precisamos, aleluia, que o Espírito Santo que desceu em Atos 2 esteja também sobre a casa, aleluia, esteja sobre nós, como o templo do Espírito Santo. Glorioso e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Estava ali, aleluia, Tiago, Pedro e João. Tiago como o cabeça, como aquele que estava coordenando as ações desta igreja primitiva. E ele enviava, aleluia, porque cada um tinha naquela igreja primitiva, segundo as suas obras, segundo aquilo que Deus o havia chamado, Aleluia. um ministério. Tiago estava sobre o cabeça dele, como pastor sacerdote, enviando os irmãos, e enviando os irmãos, aleluia, mesmo perseguidos. Tiago, ele enviava a Pedro, a João e aos demais apóstolos que seguiam Jesus. Glória a Deus. Porque após a morte do mestre, todos se colocaram em servidão para pregoar este evangelho, mesmo em perseguição. Glória a Deus. E se fez, meus queridos irmãos, a necessidade de ser levantado e consagrado diáconos ali naquele tempo, para ajudar nesta obra. Foi consagrado irmãos ali. Diz a palavra em Atos que 7 diáconos foi levantado. E desses 7 diáconos estava ali Filipe e Estevão, que foram, aleluia, homens Aleluia. que foram destacados nesta obra. Teve mais, mas eu destaco esses dois, a Estevão e a Filipe, que ajudavam esses irmãos ali a levar esse evangelho. Glória a Deus. A igreja estava em crescimento, aleluia, estava ali Glória a o Deus. começo de uma obra missionária, meus queridos. Aleluia. Essa mesma obra que acende o meu coração e que Deus tem me chamado, aleluia, e que tem profetizado, me dizendo que eu tenho promessa. Não me engrandeço nisso, porque a glória é para Deus. Mas essa chama missionária que estava na igreja primitiva está também no meu coração. Sabe, está no seu também. Aleluia. Porque quando era menino, meus queridos, no meu coração, aleluia, se acendia cada vez mais esta Glória a chama. Deus, aleluia. E eu dizia para Deus: Deus, ó meu Senhor, eu quero isto. Eu quero que o Senhor me envie um dia, meus queridos irmãos. Eu dizia assim para Deus. E um dia uma irmã trouxe, aleluia, da igreja. Ela vinha como profetisa de outros lugares. Glória E ela a me Deus. deu uma profecia, dizendo que um dia eu iria ser, aleluia, um grande homem da palavra. Eu era ainda um menino. A semente estava plantada no meu coração ali naquele momento. Que eu olhava para esta palavra que muitos irmãos, aleluia, pregoavam. Aleluia. E eu sentia poderosamente o Espírito Santo ali na minha vida. Glória a Deus, A irmã aleluia. cantava um hino, aleluia, sobre a chama missionária. E eu dizia a Deus: envia-me também para esses pequeninos, porque eu quero experimentar, aleluia, um dia levar esse evangelho para quem precisa, para aqueles cativos. Envia-me para onde o Senhor quiser me enviar. Eis-me aqui, Aleluia. como Samuel, aleluia, que diz, aleluia, fala que o teu servo te ouve. Eis-me aqui. Estava eu, meus queridos irmãos, assim como esses irmãos da igreja de Atos, prostrado, esperando algo da parte do Senhor. Tudo tem um tempo determinado, meus queridos. Quem sabe hoje eu pregando este evangelho, está aqui Deus, aleluia, se manifestando na minha vida, para me abençoar a tua, para me abençoar aquele que Ele quer me enviar. Glória a Deus, Estamos aleluia. prostrados esperando algo do Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Estava ali Felipe pregando em vários lugares. O primeiro lugar que ele é enviado é a Samaria. Estava ali Felipe em Samaria, o diácono Felipe. Uns vão chamar de evangelista, outros de diácono, mas a palavra inicial, a consagração é diácono, mas ele estava ali também evangelizando, então também era evangelista. E diz a palavra que onde, aleluia, Felipe colocava suas mãos, aleluia, o poder do Espírito Santo estava ali curando, estava restaurando vidas através desse irmão.
Glórias a Deus. Glória a Estava ali um avivamento, meus queridos irmãos, porque aonde Felipe colocava suas mãos, a cura estava, o Espírito Santo estava, porque lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu do céu e encheu o vaso daqueles irmãos, e novas línguas falavam, aleluia, e todos entendiam. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra que eu vos trago, meus queridos, está aqui Felipe e um eunuco etíope. Entenda, meus queridos irmãos, que esse eunuco, ele veio a Jerusalém para ver aquilo que muitos falavam naquele momento, para ver aquilo, testificar aquilo que Cristo pregou, porque ali estava um grande avivamento na cidade de Jerusalém. Por mais que os estudiosos da lei, aleluia, que se engrandeciam, que perseguiam, aleluia, os cristãos, aqueles irmãozinhos ali não paravam, aleluia, eles marchavam, aleluia, através desse evangelho santo. E muitos, aleluia, vinham de vários países na região para testificar desse evangelho, para ver, aleluia, aqueles milagres que os irmãozinhos empunhavam as mãos, aleluia, e ali restaurado estava aquele aflito, aquele, aleluia, coxo, aquele, aleluia, que não falava, aquele que não via, aleluia, estava sendo curado através desses irmãos, aleluia. Glória a Deus. Deus quer te chamar assim, meus irmãos. Deus quer te chamar dessa maneira, para você libertar, para você curar, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E esse eunuco, ele já tinha ido, aleluia, a Jerusalém, estava na volta para o seu lar, aleluia. Diz a palavra que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce de Jerusalém. Vemos aqui, meus queridos, que era tudo na direção do Espírito. Esses irmãos não faziam, aleluia, conforme, aleluia, eles achavam que tinha que fazer. Essa igreja primitiva, verdadeiramente o Espírito Santo falava com eles e falava: meu irmão, vai, que lá está, aleluia. Estava aqui, aleluia, chamando o Espírito Santo a Felipe. Ele estava em Samaria, estava confortável lá em Samaria. Jesus estava operando. Quem sabe que, segundo ele, em atitude carnal, ele gostaria de ter ficado lá para fazer mais em Samaria, porque o Espírito estava com ele lá. Mas pela direção do Espírito ele vai obedecer. E saindo do conforto de Samaria, o Espírito manda ele ao deserto. Aleluia. Somos assim, eu e você, quem sabe no conforto dessa igreja, quem sabe no conforto da nossa casa. Aleluia. Às vezes pensamos assim: queremos ser usados aqui, Glória a Deus. mas o Espírito Santo te dizer: vá ao deserto, porque lá eu quero operar. Através da tua vida eu tenho pequeninos lá, eu quero te usar. Eu tenho recebido oferta digna sua. Você está na minha presença, vá. Não se abstenha, meus queridos irmãos, não se detenha. Aleluia. Se o Espírito Santo manda você ir, você vá. Aleluia. Estava ali Felipe, ele mandou ir num deserto. Quem sabe no começo ele não entendeu, mas ele foi. Aleluia. O eunuco, aleluia, vinha de uma festa. Eles se alegraram lá em Jerusalém. Diz a palavra que ele servia a rainha Candace. Ele era um grande oficial, aleluia, que cuidava dos tesouros da sua nação, do seu povo. Mas ele era eunuco. E o eunuco, meus queridos irmãos, aleluia, segundo a palavra das Escrituras, ele era um homem que era castrado para a servidão de um povo. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe ele tinha esse vazio no coração dele,
que somente o Evangelho Libertador poderia preencher. Porque assim, aleluia, com muitos tesouros, sendo oficial, aleluia, de um grande exército, de uma grande nação, servindo uma grande rainha. Quem sabe ele tinha esse vazio no coração, não sabemos. Mas o Espírito Santo sabia. Aleluia. Ele levou a Felipe a vir a falar da palavra para este eunuco. O Espírito mostrava o caminho, o profeta mostrava a obediência. Aleluia. Precisamos também, aleluia, atender ao chamado do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Felipe se levanta e Felipe vai até o deserto. Aleluia. E diz a palavra que esse etíope estava lendo Isaías, porque ele conhecia a palavra do Antigo Testamento. Glória a Ele Deus. conhecia, aleluia, a palavra que estava escrita através de pergaminhos, conhecendo ele a lei. Aleluia. Ele também sabia porque em Jerusalém não tinha como não conhecer o Cristo que teve o seu ministério ali. Ele também conhecia, mas conhecia somente um murmúrio. Mas Felipe veio para pregoar esse evangelho de Jesus a ele. E segundo a direção do Espírito, Felipe irá dizer: eu vos tenho falado Glória a Deus. de um Jesus, aleluia, que é a respeito dessa palavra que tu conheces de Isaías, este cordeiro aí, que teve, aleluia, na morte, aleluia, e que se colocou, e que em silêncio, aleluia, se foi ao tosqueador, aleluia. É sobre esse Jesus que eu venho, aleluia, a pregar a você. Quando o Espírito veio a Filipe, meus queridos irmãos, ele já havia ido ao eunuco. Ele já tinha feito o eunuco abrir o seu coração verdadeiramente à palavra, ao Evangelho. Aleluia. Conhecendo as escrituras ali de Isaías, meus queridos irmãos. O eunuco, aleluia, ele já queria conhecer a palavra. E desejava conhecer a Deus através de Isaías. Mas aqui Felipe veio trazer o melhor. Ele veio trazer a Jesus, aquele que podia libertar. Aleluia. E aquele que não batizava, aleluia, somente com água, mas com o Espírito Santo, Glória a aleluia, de Deus. Deus. Você consegue entender, meus queridos irmãos, este mistério? Ali, aleluia, segundo a geografia, não havia mar, não havia rio, mas Deus proveu ali, eu não sei de que forma. Eu quero entender, aleluia, que ali, naquele caminho no deserto, havia oásis ali, havia, quem sabe nós, aleluia, na nossa ignorância dizemos, havia um olho d'água ali em meio ao deserto, porque Deus ele vai prover todas as coisas. Glória a Deus. As Aleluia. águas já estavam ali, aleluia. O mover das águas já estavam ali. Aquele moço eunuco já estava aceitando o Evangelho. E Deus proveu ali, aleluia, a água. E ele vai perguntar que é lícito se batizar. E Felipe vai dizer, se creres de todo o coração, Glória a Deus. Aleluia. que Cristo é o Filho de Deus, provém ao Senhor, aleluia, provém de Deus que tu seja batizado, sim. Estava ali Felipe ganhando uma alma para o reino. Glória a Felipe. Deus. Aleluia. Deus tem te levantado também para ganhar almas para este reino. Aí eu te pergunto a você, quem sabe às vezes o Espírito fala no nosso coração e não temos ainda entendimento. Queremos nos deter e dizer, não estamos preparados. Mas a igreja, aleluia, primitiva ia. Quem sabe nós aqui temos sapato bonito, quem sabe os irmãos aí, as irmãs, quem sabe muito bem vestida.
Os irmãozinhos lá não tinham uma sandália para botar nos pés, aleluia, mas a glória estava sobre eles. Quem sabe as suas vestes ali estavam esfarrapadas, mas eles levavam a mensagem. Glória a Deus. Eu tenho me colocado, meus queridos, através dessa palavra, através dessa semente que o Senhor me colocou. Porque se Deus nos dá, aleluia, vestes, aleluia, nos dá um teto, nos dá uma igreja, aleluia, como essa, nos dá, aleluia, algo diferente, diferente que os irmãos, aleluia, da igreja primitiva não tinham. Já somos abençoados, já temos porção dobrada, da bênção, mas que possamos buscar um espírito incitado, conforme lá em Atos 2, para que possamos marchar, aleluia, e fazer aquilo que nós como igreja devemos fazer, evangelizar a quem precisa, que possamos sair, aleluia, como igreja, marchando e exemplificando a nossa vida para aquele que precisa, pedindo a Deus que nos envie, quem sabe a um presídio, quem sabe a uma comunidade que realmente esteja em servidão, pedindo, aleluia, um povo, e quem sabe nós sejamos esse povo e nos colocamos na presença do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte deste povo, meus queridos. Aleluia. Este povo chamado para pregoar este evangelho. E se no teu coração existe essa mesma chama evangélica, essa mesma chama evangelística, essa mesma chama missionária, aleluia! Aleluia. Somente que a igreja se coloque em oração para que Deus nos envie, aleluia, a esses pequeninos. Glória a Deus. Aleluia. Você é capaz, você tem capacidade. E se você se acha ainda incapaz, o Espírito Santo ele quer te capacitar, meus queridos, para levar uma palavra de sabedoria, para levar um louvor, aleluia, para levar esse evangelho para quem necessita. Aleluia. A igreja primitiva estava sobre um avivamento. Glória a Deus. Aleluia. Esse eunuco, meus queridos irmãos, segundo, aleluia, muitos homens e mulheres de Deus que escreveram, ele não para por aqui. A palavra aqui não vai falar, aleluia, a respeito. Ela vai nos mostrar a passagem que Felipe vai evangelizar este eunuco etíope. Etiópia fica ali, meus queridos irmãos, na África. Aqueles irmãozinhos lá da África precisam também das nossas orações. Glória a Deus. Aleluia. E essa chama missionária me direcionava o meu espírito para aqueles irmãos lá na África. No começo, eu não podia imaginar outro lugar. Quem sabe um dia Deus vai me enviar para lá. Eu não sei, mas Deus o sabe. Glória a Deus. Aleluia. Um povo que precisa, um povo sofrido, meus queridos. Mas primeiro, eu entendi que eu preciso evangelizar no nosso meio aqui, Glória a na Deus. nossa vizinhança, Glória a Deus. para que depois Deus, aleluia, Ele venha fazer a vontade também do nosso coração e nos enviar para onde Ele quer. Voltando este eunuco para a Etiópia, Aleluia. segundo muitos estudiosos da palavra e teólogos, historiadores, não quero me deter também na teologia, porque o que devemos nos deter é no poder do Evangelho Santo, na direção do Espírito. Teologia, somente teologia, ela nos traz palavras vazias. Precisamos da direção do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Mas segundo esses homens, essa palavra dada a esse etíope, esse eunuco, gerou frutos. E quando ele voltou lá para a sua terra, se os irmãos estudarem, vão ver do que eu estou falando. Aleluia. Ele começou a testificar deste evangelho. Ele levantou igrejas na sua comunidade, aleluia. E hoje, nesses nossos dias, existe um acervo, meus queridos irmãos, lá na África, na Etiópia, que é a igreja etíope,
a Aleluia. igreja cristã etíope, que foi através desse eunuco que foi levantado um povo naquele lugar. Glória a Segundo as Deus. Aleluia. estatísticas nos dias de hoje, Etiópia é o lugar que mais formou cristãos, aleluia, que mais formou homens e mulheres de Deus para testificar nesse Cristo Jesus. Por um começo do diácono, do evangelista, que ali no caminho do deserto, o Espírito Santo vai levar ele a eunuco, e ele vai adentrar aquela carruagem, e ali ele vai perguntar, aleluia, sobre o batismo, porque diz a palavra: se crê no Filho do nosso Deus, no Cristo Jesus, se crê e aceitar como Senhor e Salvador e for batizado, aleluia, ali estará o Senhor na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vim engrandecer, aleluia, nenhum homem e mulher, mas eu engrandeço ao Espírito do Senhor, ao nosso Jesus que morreu por mim e por ti. Aleluia. Essa igreja de Atos, igreja primitiva, nos ensina muitas coisas. E a respeito, meus queridos irmãos, da chama missionária, Deus ele vai chamar Abraão um dia. Abraão, que é o pai desse povo chamado povo de Deus, o povo hebreu, que lá no começo Deus chamou Abraão, aleluia, sai da tua terra, da tua parentela, da tua tenda, que eu te mostrarei para a terra, aleluia, que eu quero te enviar, aleluia. Aleluia. Eu quero te fazer pai de muitas nações. Cá estamos nós, também filhos de Abraão pela fé, descendentes, aleluia, de Abraão pela fé. E através dessa semente plantada no coração de Abraão, porque ele foi ali também missionário e aceitou, que nós possamos aceitar esta chama no nosso coração, porque o Senhor te chama. Glória a Deus. O Senhor te chama. E quando Ele falar contigo, aceite, meu irmão. Aceite esse teu chamado. Glória a Deus. Creio Aleluia. eu que temos homens e mulheres que têm aceitado o seu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Mas que quando o Senhor falar, aleluia, teu coração, por A, por B, de repente, às vezes, nos detemos por afazeres domésticos, porque queremos nos deter numa casa de oração, queremos nos deter num lugar, aleluia, porque ali está, aleluia, a nossa parentela, porque ali está, aleluia, toda a nossa vida. Mas se o Senhor ele nos chama para outro lugar, que sejamos atentos a ouvir e aceitar aquilo que desce ao nosso coração. Aleluia. Você vê aqui também nessa igreja primitiva, meus queridos, Paulo, que se chamava Saulo, que era perseguidor de cristãos, que foi um grande missionário, talvez o maior, aleluia, o segundo maior, porque o maior Glória a missionário Deus, aleluia. que nos deu ensinamento sobre missões foi Jesus. Aleluia. Mas Paulo, ele pagou o preço, aleluia. Glória a Deus. Paulo pagou um preço muito grande, mas que o irmão diz aqui, ele combateu o bom combate. Aleluia. Ele venceu, meus queridos irmãos, porque Glória a Deus. por mais que as lutas batiam, ele ia preso, ia cativo, e no começo perseguia, mas ele perseguia o povo, que era o povo, aleluia, de Jesus, que era o povo santo, aleluia, que levava o evangelho. Era este que Saulo de Tarso perseguia, mas o Senhor, como cabeça da igreja, ele não deixou ali. Ele conhecendo o coração de Saulo e sabendo, aleluia, que um dia Saulo iria aceitar esse evangelho Aleluia. no caminho de Damasco, aleluia. Ele vai chamar, aleluia, pelo nome: Saulo, Saulo, porque me persegues. E ali, esse Saulo vai se chamar Paulo e vai levar esse evangelho santo, aceitando, aleluia. Quem sabe tem muito Saulo por aí, meus queridos irmãos, Glória a Deus. perseguindo esse povo, aleluia. Quem sabe aí, muitas das vezes, aleluia, não aceitando. Aleluia.
mas que podemos orar também por estes Saulos que estão por aí, Glória. para que eles possam ser alcançados por esse Evangelho Santo. Glória a Deus, aleluia. Muitos Saulos, aleluia, que hoje, que estavam lá no mundo antigamente, hoje, eles estão dentro da casa do Senhor, testificando desse mesmo Evangelho. Glória a Deus. O Senhor, aleluia, Ele foi e é eternamente. E diz a palavra, né, Malaquias, que Ele vai dizer: eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Aleluia. O nosso Senhor, Ele quer a nossa servidão. E desde o começo, aleluia, das Escrituras, Ele pede servidão, Ele pede submissão ao seu povo. Aleluia. E hoje Ele nos pede que nos achegamos com oferta digna a Ele, Glória a Deus, aleluia. que possamos estar verdadeiramente dentro da casa do Senhor, em servidão e adoração. Porque quando Cristo Ele fala, ide pregai a toda criatura, não é um pedido, meus queridos irmãos, é uma ordem que Ele nos dá. Que possamos, aleluia, estar com o nosso coração voltado a esta ordem. O que você está fazendo hoje para obedecer este chamado do Senhor Jesus? Eu te pergunto, mas quem está direcionando é o Espírito Santo? Quem sabe aí no teu coração você já tem aceitado esta mensagem? Mas se o Espírito vem a cochichar no teu ouvido, Aleluia. esteja atento a obedecer. Nosso Senhor quer a nossa obediência. Glória a Deus. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que esse avivamento, aleluia, e que essa direção dada a Felipe através do Espírito, porque o eunuco estava ali atento, esperando algo. Quem sabe ele pedia, meus queridos, para entender aquilo que ele lia. E aqui ele vai dizer: como poderei eu entender se alguém não me explicar? Aleluia. Ele estava atento à palavra. Ele estava clamando, pedindo, quem sabe no seu íntimo. Glória a Deus. Quem sabe ali no mundo tem alguém como este eunuco, pedindo, aleluia, uma explicação da palavra de Deus. Tem alguém buscando por algo do Senhor. Aleluia. Que possamos ser assim como Felipe. Glória, glória a Deus. Aleluia. Estar atento ao chamado. E mesmo se for, aleluia, enviado ao deserto, vá. E seja atento à palavra, porque ali estará um pequenino, somente esperando a palavra lançada, uma oração, aleluia. Que possamos, aleluia, testificar desse evangelho, que possamos anunciar a Cristo. Aleluia. E assim como Paulo, já convertido, meus queridos, ali em Atenas, uma palavra que eu já trouxe na igreja, que o Espírito me direciona agora. Paulo, ele vai pregar a um povo idólatra, ali na cidade de Atenas. Paulo já estava convertido. Diz a palavra que o Espírito Santo estava sobre Paulo, que já não era mais, aleluia, um Saulo que perseguia, mas era um irmão chamado Paulo, que levava esta mensagem, que testificava Jesus, aleluia, que se colocava em servidão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Um Paulo que dizia: viver é Cristo e morrer é lucro. Estava ali Paulo em Atenas, meus queridos irmãos, um povo idólatra. Sabemos que os atenienses, por muito, aleluia, levantavam estátuas que, segundo as mitologias que conhecemos hoje, adoravam a Zeus, a Atena, a vários outros que sabemos que são Deus com D minúsculo, que sabemos que somente são estátua, que consagradas a homens, tem ali seus corpos esculturais, muitas das vezes com corpos nus,
demonstrando que a glória somente é para homens. Mas estando ali, Paulo naquele lugar, com a mesma direção do Espírito que foi dado a Estevão, a Pedro, que pregava, aleluia, e 5.000 almas se convertiam, e a sua sombra, aleluia, curava. Esse mesmo Espírito estava sobre Paulo. E entrando Paulo na cidade, ele vai ser levado, aleluia, a um areópago, local aonde os estudiosos daquele tempo, aleluia, ali falavam sobre a lei deles, falavam sobre as suas filosofias. Paulo é levado àquele local e diziam, porque vem a nós, que tipo de palavra vem trazer a nós? E ali com aqueles filósofos da época, Paulo, já com a direção, entrando na cidade, ele vai lançar uma palavra. Vi, meus irmãos, ali, vi que vós, aleluia, tem levantado altares a vários deuses. E vi que são muito fiéis a esses deuses. Mas eu vi ali que tem um altar que está escrito ao Deus desconhecido. E vemos aqui que realmente é a direção do Espírito. Porque aquele povo ateniense, ele tinha cada Deus por algo que aquele Deus poderia fazer. Quem sabe aquele Deus que levantava ali, que chamavam de Zeus, era o Deus do trovão, era o Deus da tempestade. Quem sabe outra deusa ali que eles acreditavam, era a deusa da fertilidade da terra. Aleluia. Eles inventavam isso, o homem inventando Deus para levantar o seu próprio ser. E quando eles não tinham, aleluia, algo para dizer, que era algo que ainda não fora inventado, eles levantaram ali um altar e escreveram ao Deus desconhecido. Vê aqui, Paulo, ele vai levantar pela direção do Espírito e vai dizer, não querendo contender, porque ele trazia um evangelho diferente, ele vai dizer, eu vos trago um Deus desconhecido a vocês. É aquele Deus daquele altar ali, que não foi colocado estátua, que só escreveram ao Deus desconhecido. Eu vos anuncio este Deus desconhecido a vocês, mas um Deus que morreu na cruz, aleluia, um Deus que chora, meus queridos irmãos, por mim e por ti, que se preocupa, aleluia, com a minha e com a tua vida. É esse Deus que eu venho vos anunciar. Aleluia. Tamanha direção do Espírito dado a este servo do Senhor, tamanha sabedoria dada a Paulo, meus queridos. Glória a Deus, aleluia. E digo a vocês, num local que segundo as mitologias eu e você conhece, porque o mundo nos fala disso. Não podemos conceber, quem sabe, se não for para a glória do Senhor, mas Aleluia. se eu e você não conhecêssemos o poder do nosso Deus, quem sabe dizíamos, é quase impossível Glória a Deus, aleluia. alguém ser convertido ali na Grécia Antiga, mas foi, porque para o nosso Deus nada, aleluia, é impossível. Glória a Deus. Almas foram ganhas ali, aleluia. E eu venho vos falar de Felipe, desse eunuco, mas também eu venho falar de Paulo, dessa igreja primitiva, meus queridos, que não tinha, aleluia, ruim, que não tinha tempestade, que não tinha, aleluia, deserto, que não tinha, Glória a aleluia, Deus. Aleluia. que não tinha percalços, meus queridos irmãos, essa é a palavra, que aonde Deus enviava, os irmãos iam. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque quem provia era Deus. Quem sabe 3, 4 dias de viagem a uma cidade a outra. Os irmãos ali não tinham provisões, mas quem provia tudo era o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que essa chama, meus queridos, que tinha na igreja primitiva, possa chegar aos teus corações. Aleluia. O amor de Deus, a entrega da nossa parte, seja realmente as premissas, a oferta digna,
aquilo que Deus, aleluia, tem te chamado. Faça, meu querido irmão. Glória a Deus. Testemunhe, Aleluia, testifique, aleluia. te coloque na presença cada vez mais. Eu vos conhecendo, meus queridos, acompanhando este trabalho nesta casa de oração, eu mesmo sei que vocês têm se colocado na presença, vocês têm subido ao monte, se colocado a Deus, aleluia, da forma certa. O Senhor ele quer levantar um evangelismo diferente, meus queridos. Eu pregava essa palavra na quarta, pastor. Eu trazia uma palavra a respeito de Ageu, um profeta que pregou, aleluia, no exílio, depois dos 70 anos que o povo voltava. O Senhor, aleluia, levantou Ageu para levantar um povo, para Glória a Deus, aleluia. levantar os muros da cidade, o templo santo, que havia sido destruído após o cativeiro babilônico. Deus pedia ali a nossa submissão, porque a direção da palavra de Ageu dizia: eu te libertei do Glória a cativeiro, Deus, aleluia. mas eu quero que você se coloque na presença. Eu quero que você reconstrua o templo. E esse templo não é só físico, meus queridos. Todos nós sabemos que pela aliança do nosso Senhor, o templo somos nós. E se nós estamos com o templo edificado, precisamos edificar o templo do irmão. O pastor Paulo tem se colocado para o evangelismo, em oração pela madrugada. Glória a Deus. Os irmãos também estão buscando algo diferente. Saiba, meus queridos irmãos, que esse projeto nasceu no coração de Deus e jamais fracassará, porque é Ele quem tem provido esta obra. Aleluia! Esteja na presença, meus queridos. E já acabando por aqui essa mensagem, receba da parte do Senhor, aleluia, esta palavra, este alimento para a vossa alma. Eu quero orar por ti, aleluia. Eu estou passando o microfone, meus queridos, para que o irmão, aleluia, que dirige, possa fazer as considerações e assim estar orando pelos irmãos. Glorioso e exaltado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, aleluia. Graças a Deus. Feche os teus olhos, te coloque, aleluia, em servidão, agradecendo pelo alimento, meus queridos, que o Senhor nos trouxe. Aleluia. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, eis aqui, Pai, esta casa de oração, eis aqui, Pai, estes filhos e filhas que te buscam de todo o coração, Pai querido. Que tua palavra, Senhor querido, venha alimentar, Pai querido, a tua noiva santa, esta igreja, Pai querido, que está aqui imaculada, colocada, Pai querido, na tua presença, colocada nos teus caminhos, colocada em servidão e submissão. Que esta palavra venha servir de alimento, Pai querido, pela minha vida, Pai querido, intercedo, aleluia, para com eles, que eles venham a florescer, a frutificar, a multiplicar, Pai querido, esses talentos, essa chama que o Senhor colocou, aleluia, na minha e na vida desses irmãozinhos, Pai, desses pequeninos, Pai, que não se engrandecem, mas que dão a glória, é para ti, Senhor, aleluia, Senhor, que eu, Pai querido, venha diminuir, e que tu venha crescer, Pai. Eu quero milagres, Pai querido, mostrando a eles o melhor, Pai querido, que eles têm nesta terra, aleluia, direcionando eles para aqueles irmãozinhos que precisam, colocando, Pai, hoje, na direção da tua palavra, na direção do teu Espírito, Senhor, um projeto de evangelismo, um projeto, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, no coração do irmão Paulo, no coração, Pai querido, na liderança dessa igreja, daqueles irmãos que já foram consagrados aqui nesse templo, aleluia, que eles, aleluia, venham, aleluia, como liderança, levantar este povo, Pai querido, para frutificar esses talentos, Senhor. Eu oro e
peço a bênção derramada do céu sobre eles, Senhor, e que estejam, Senhor querido, em servidão a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Bendito seja o Teu nome.